Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Eu sou Adriana Perrone e vou te acompanhar nessa edição. O Brasil registrou queda nos crimes de mortes violentas no ano passado. Este é o menor índice desde 2011. Mas os estelionatos dispararam. Foram quase 2 milhões de casos em 2023. Uma média de um golpe a cada 16 segundos. Os dados foram divulgados hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública lançam luz sobre os diferentes desafios enfrentados por todas as regiões do país. O documento não apenas oferece uma análise aí das estatísticas de criminalidade, mas também serve como um ponto de partida para discussões sobre políticas públicas. Houve uma mudança no perfil do crime mais comum. As pessoas não precisam mais sair às ruas para se tornarem vítimas. Elas são atacadas online, muitas vezes no próprio aparelho celular. O que tem contribuído para o crescimento no número de vítimas de estelionatos? Porque os criminosos têm migrado cada vez mais para essa prática? As autoridades de segurança têm adotado medidas para combater esse tipo de crime? O JR 15 Minutos de hoje discute esse levantamento com David Marques, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Seja muito bem-vindo, David. Olá, obrigado pelo convite. E participa dessa edição com a gente a repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Gabriela, de acordo com o levantamento, enquanto os roubos de rua diminuem, os estelionatos crescem, é isso? Oi, Adriana. Oi, David. Exatamente. Nos últimos 5 anos, entre 2018 e 2023, o aumento foi de 360% de registro de crimes. É realmente bem expressivo. Os dados do anuário mostram que este é um crime cada vez mais comum no país. O Jornal da Record mostrou o caso do seu Valdeci. Os criminosos se passaram por funcionários de um banco e tinham todos os dados pessoais da vítima. Foi uma conversa convincente. Os criminosos disseram que havia compras aprovadas no cartão de crédito e movimentações na conta que ele não reconhecia. Ainda falaram que o ideal seria fazer uma operação chamada proteção de conta. O saldo sairia da conta dele, mas seria devolvido. Deu o nome do meu pai, o nome da minha mãe, meu endereço, tudo. E eu falei, não tinha como ser um golpe, né? Eu tinha uma reservinha guardada para uma precisão, estava na poupança. E era para mim, para uma precisão, comprar um remédio, que eu tinha um problema de saúde, né? David e Adriana, o chefe de cozinha, fez um pix de R$5 mil para uma conta e nunca mais viu esse dinheiro. David, os quase 2 milhões de registros de golpes em 2023 representam um aumento de 8,2% na comparação com os dados divulgados pelo anuário em 2022, né? O que tem contribuído aí para o crescimento no número de casos? Esse crescimento, essa explosão, nos casos de estelionato, na verdade, tem crescido há mais tempo, né? Se a gente compara os dados de 2023 com os dados de 2018, a gente vai perceber que o crescimento nos registros de estelionato no Brasil foi de 360%. Ou seja, é de fato um crescimento muito significativo que é explicado por alguns fatores, dentre eles o crescimento da internet, o maior uso das redes sociais pela população brasileira, assim como pela digitalização das finanças, que já vinha, né, em andamento no mundo como um todo, mas no Brasil em particular, e teve uma aceleração muito grande a partir do contexto da pandemia. A gente teve o surgimento de muitos bancos virtuais, né, bancos digitais, que facilitaram a abertura de contas, facilitou as transações financeiras, e, por outro lado, também o surgimento, né, o início do Pix no Brasil, que agilizou bastante também as transferências bancárias, ao mesmo tempo que barateou para fazer essas transações. O levantamento destaca que o estelionato tem sido cada vez mais frequente em função de uma mudança na dinâmica dos crimes patrimoniais. Que mudança é essa? Em todas essas modalidades criminais, tem algo sobre o patrimônio da vítima, de que o criminoso busca conseguir um lucro, né, em cima dessa ação. Hoje é possível perceber que, em primeiro lugar, existe um risco muito menor para o criminoso de operar com o estelionato, sobretudo nessa modalidade digital, na modalidade virtual, atrás de um teclado, atrás de um celular. Em grande medida, porque esse é um tipo de crime que, para que a polícia, né, para a segurança pública encontrar esse criminoso, ela precisa de muita investigação, né, precisa de capacidade investigativa
no ambiente virtual, o que tem sido um desafio para as polícias brasileiras, sobretudo para as polícias civis brasileiras, né? E, por outro lado, a gente tem a possibilidade também, por meio das redes sociais, que esses grupos, essas quadrilhas, essas organizações que trabalham esse tema do estelionato, cometem crimes dessa forma, de alguma forma, por meio das redes sociais, eles conseguem alcançar um volume muito grande de pessoas. Então, em pouco tempo, esse criminoso consegue disparar milhares de mensagens e ter um retorno rápido, né, a partir dessas mensagens. Os estelionatos começaram a superar o número de roubos no país a partir de 2021. O isolamento por causa da pandemia pode ter colaborado para essa tendência. Sim, com certeza contribuiu. O contexto da pandemia trouxe variáveis novas para essa dinâmica, que ademais já vinha acontecendo. Eu destacaria, em primeiro lugar, a digitalização das finanças. Durante o contexto da pandemia, a gente teve um crescimento muito grande da bancarização das pessoas, sobretudo por meio desses novos bancos, né, desses bancos virtuais, né, que facilitaram muito o acesso, né, a uma conta corrente de forma facilitada, né, por meio, sem necessariamente o acesso por meio de uma agência, né. Isso foi até mais intenso nas classes mais populares, que antes não eram tão bancarizadas assim. Então, enquanto fenômeno, esse grande input, né, de um volume grande de pessoas no sistema bancário, com essa característica já digital, acaba oferecendo uma oportunidade também para a criminalidade. Se a gente olha, por exemplo, para o perfil da pessoa, né, que tem sido hoje bastante alvo, né, vítima de estelionatos, a gente tem grande parte os idosos nessa categoria. E a gente precisa falar bastante a respeito da questão do letramento digital, né? Que as pessoas estão cada vez mais usando as redes sociais, usando a internet, mas não necessariamente com as melhores habilidades, digamos assim, né? Com os melhores conhecimentos, e acabam se tornando o alvo mais fácil desses criminosos. Agora, David, um dos destaques apresentados pelo anuário é essa migração da criminalidade para o mundo digital. Quais são os desafios aí enfrentados pelas autoridades na investigação e também, claro, na punição de crimes digitais, quando a gente compara com os crimes tradicionais, né? São desafios diferentes. Com certeza são desafios diferentes, e eles escancaram alguns dos equívocos na condução das políticas de segurança pública por parte dos governos estaduais. Tradicionalmente, a gente tem uma tendência grande dos governos estaduais, quando se fala em investimento em segurança pública, se fala no aumento do efetivo da Polícia Militar, que é a responsável por fazer o patrulhamento ostensivo, uniformizado nas ruas das cidades, né? É evidente, o trabalho da Polícia Militar ele é muito importante, e ele serve, né, para evitar o cometimento de crimes pela presença física do policial ou reprimir crimes em andamento. Mas, por outro lado, sobretudo quando a gente fala de criminalidade organizada, a gente precisa entender que apenas o trabalho da Polícia Militar não é suficiente. A gente precisa de qualificação da investigação criminal. E isso é responsabilidade das polícias civis. Em um episódio anterior do podcast, nós discutimos bastante sobre o vazamento de dados, a segurança dos usuários na internet. As mudanças tecnológicas e plataformas online têm influenciado esse tipo de crime? A tendência é que isso se agrave? Isso tem se agravado bastante. Os criminosos que hoje, né, são especializados, os grupos, né, as quadrilhas que são especializadas em atuar no ambiente digital, são compostas por pessoas que conhecem bastante sobre o funcionamento da internet, sobre o funcionamento das empresas que operam na internet, conhecem o comportamento das pessoas ao utilizar a internet e, portanto, estão muito atentos a quaisquer vulnerabilidades que esses sistemas e que os comportamentos das pessoas em geral apresentem. David, o Anuário de Segurança Pública mostra que quase 1 milhão de celulares foram roubados ou furtados no país em 2023, ou seja, quase 2 aparelhos aí foram levados a cada minuto. O roubo de celular pode ter relação aí com o crescimento no número de estelionatos? Ele tem a ver também, é um dos vetores, né, do cometimento desse tipo de crime. O celular, hoje, ele tem 2 chaves que a gente pode entendê-lo. Primeiro, ele tem um valor intrínseco ao aparelho, ou seja, o criminoso que rouba
né, o celular pelo valor que aquele aparelho tem nele mesmo, para revenda ou para revenda das suas peças, né, de forma semelhante com o que se faria, por exemplo, com um carro, com um veículo, com uma moto, né. Esse ainda é um fator importante. A gente tem hoje no Brasil quadrilhas especializadas nesse tipo de crime para o envio desses equipamentos, desses aparelhos para fora do país. Mas, por outro lado, há quadrilhas, há grupos especializados em fazer a subtração desses aparelhos por meio de roubos ou furtos, para que você possa, ainda com um aparelho desbloqueado, né, ou por meio do desbloqueio do aparelho por meios criminosos, fazer a utilização das informações pessoais que a pessoa tem nesse aparelho. David, todos os dados contabilizados pelo anuário correspondem ao total de vítimas que formalizaram, de fato, as denúncias em delegacias de polícia. Mas é preciso considerar uma possível subnotificação. Os problemas certamente são maiores, na sua opinião, do que a gente tem registrado? Esse problema certamente ele é mais amplo, ele é mais grave, ele é mais volumoso do que o que as polícias, né, conseguem registrar. O fenômeno da subnotificação ele está presente nos registros da segurança pública em geral, e o nível, né, de registro de um determinado crime ele varia muito segundo o território, segundo o período, segundo a confiança que as pessoas têm de que aquele registro vai gerar algum tipo de benefício para ela, se ela vai poder, por exemplo, reaver o seu bem ou não, né? E com relação ao celular, existe uma grande incógnita, né? Justamente pelo fato de que é muito raro que polícias estaduais tenham programas hoje de recuperação desses aparelhos. E quais são as saídas para diminuir estes números, David? O que pode ser feito para aumentar a segurança dos brasileiros? Acredito que, numa primeira dimensão, a gente tem que fortalecer as capacidades de investigação criminal das polícias civis dos estados, por meio da capacitação do efetivo, por meio da atração de talentos para fazer parte dos efetivos policiais que tenham especialização, que tenham conhecimento, que tenham habilidades para trabalhar com tecnologia da informação, né? Com redes sociais. A gente está falando aqui especificamente dos estelionatos, das fraudes digitais. Mas hoje, cada vez mais crimes, mais tipos de crimes são cometidos no ambiente virtual, no ambiente digital, por meio das redes sociais. Então, a gente precisa ter articulação entre o setor público e o setor privado. Hoje, tem esse desafio da investigação por um lado, mas por outro lado, tem também o papel das empresas, das grandes corporações que hoje fazem as redes sociais, né, que oferecem aplicativos nos quais as pessoas colocam seus dados pessoais, colocam suas informações financeiras. A gente tem também as instituições financeiras, sejam os bancos tradicionais ou os bancos digitais, esses bancos que não têm agência, né? A gente tem também a ferramenta do Pix, né, que é uma modalidade que foi disponibilizada, né, que foi criada nessa interface entre o setor público e o setor privado. Todos esses agentes, todos esses atores precisam conversar para constantemente identificar vulnerabilidades nos seus sistemas e fechar essas brechas que hoje os criminosos estão atuando. E a gente precisa falar a respeito do letramento digital, de fato, que é ter cada vez mais iniciativas para ensinar as pessoas a fazerem um uso consciente, um uso refletido, um uso crítico dessas ferramentas de tecnologia, das redes sociais, das suas informações pessoais, das suas informações financeiras. E, David, de quem seria a responsabilidade por esse letramento digital? Quem é que precisa investir de fato em medidas educativas para a população, para que a população consiga se proteger desse tipo de crime? E o que funciona? Campanha? Como educar a população nesse sentido? Bom, a gente tem que lançar mão de todas as alternativas que a gente tiver à disposição, né? Eu acho que a gente pode falar disso nas escolas, ou seja, ensinar as novas gerações a utilizar, né, a internet, as redes sociais de uma forma mais adequada, mais consciente. Por outro lado, a gente tem a responsabilidade das empresas, né? Hoje, as empresas elas batalham pela atenção, né, dos usuários. Sejam as redes sociais, sejam aplicativos de diferentes naturezas, né? Essas empresas têm responsabilidade também por incentivar que as pessoas façam um uso mais racional, né, a respeito disso. E por outro lado, a gente tem o papel dos meios de comunicação, que é de fato dar visibilidade para esses números, alertar
né, para essas modalidades, chamar a atenção das pessoas para os riscos que existem, né, na utilização desses aplicativos, das redes sociais, e para que as pessoas possam tomar decisões mais conscientes, né? Chegamos então ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço demais a participação do coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques. Muito obrigada, David. Eu agradeço muito por esse papo bacana que a gente teve aqui. E eu também agradeço muito a presença da nossa repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Obrigada, Gabriela. Muito obrigada, Adriana, e muito obrigada, David, por todas as explicações. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Obrigada.